noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Agradecemos a presença de cada um de vocês e convido todos a fecharem os olhos, a pensar na presença do nosso Mestre, Jesus, que veio nos trazer a boa nova e ainda temos dificuldade para compreender. Deus Pai de infinita bondade, nosso Criador, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez nesta casa, onde rogamos a Tua proteção. Sabemos do esforço que temos para manter no trabalho do bem, sabemos das nossas limitações, das nossas dificuldades, mas rogamos o auxílio do nosso Mestre Jesus, para que possa sempre nos orientar e jamais desistir de cada um de nós. Pedimos, Senhor, a Sua bênção para os nossos governantes, para que possam sempre governar com o coração, com amor ao próximo, sempre para ajudar no progresso moral. Abençoa, Senhor Jesus, principalmente também a nossa cidade de Cambé, onde todos os alunos estão aflitos, que todos eles, Senhor, possam encontrar o consolo, a esperança e buscar sempre a luz. Abençoa também a família dos envolvidos, para que possam manter firmes na fé e perdoar. Sabemos que não é fácil, mas que o perdão esteja ao lado deles. Orienta, Senhor, os professores, os pais, para que ajudem a educar esses alunos, essas crianças, para ser cidadãos tranquilos, do bem, semeando sempre o amor. Enfim, Senhor, e nós, como cristãos, que possamos levar à luz sempre aquele que está aflito. Repito que sabemos das nossas dificuldades, as nossas limitações, a nossa pequenez, nesse mundo de tribulações, mas que possamos, Senhor, sempre estarmos com o Evangelho em nossos corações, mesmo que se for de gotinha em gotinha, que possamos fazer a diferença. Envolva, Senhor, a nossa irmã, a Carol, para que nessa noite de paz ela possa acalentar os nossos corações. Que assim seja. É muito bom estarmos aqui, que nesta noite nós temos a Carol. A Carol, ela trabalha também no Maria de Nazaré, em Rolândia, e essa noite ela veio nos compartilhar, os ensinamentos. Seja bem-vinda, Carol. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estarmos reunidos com o intuito de falar um pouquinho sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, com o intuito de elevar o nosso pensamento, com o intuito de melhorar a nossa conexão com o alto, E hoje eu trouxe um tema que eu já venho falando ele já há um tempo, que eu acho que eu estava necessitando muito. E assim, é um tema que todos nós já conhecemos, mas que muitas das vezes nós acabamos deixando de lado e fazendo, usando essa ferramenta de uma forma mecânica, de uma forma automática. Então, de tempo em tempo, é importante que a gente volte a nós mesmos para que a gente entenda como é que eu estou fazendo as minhas preces. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a prece. Então, esse tema, ele é muito importante. Por quê? Porque a prece é uma das maiores ferramentas que nós temos para a nossa evolução, para a nossa conexão com a espiritualidade. Porque é através da prece que nós nos conectamos com Deus. É através da prece que nós nos conectamos com a espiritualidade maior. É através da prece que nós
nos conectamos com a espiritualidade, com as boas energias. Tudo isso nós fazemos através da prece. E aí a gente volta e recorda dos exemplos de Jesus, e mesmo o Cristo, um espírito de tamanha elevação, utilizava desses recursos. Porque todas as vezes, após as suas pregações ou as suas aparições em público, ele se afastava e se colocava em oração. Ele sempre dizia, né, vou lá ter a minha comunhão com o Pai. Né? E ele subia ao monte para meditar, para orar. Para quê? Para afinar essa conexão com o alto. Então, será que é importante fazer prece verdadeiramente? Essa prece de vibração, essa prece de conexão? Sim, né? Porque se não fosse importante, Jesus não teria falado da importância da oração e também não a praticaria com tanta ênfase, não nos ensinaria a utilizar tão veementemente essa ferramenta para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Então aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos trazer no capítulo Orai e Vigiai que o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar à sua volta a vida ativa, depois do sono, quando nós acordamos, o nosso primeiro ato deve ser uma prece. Assim como o nosso último ato, antes de dormir, seria fazer uma prece. Mas qual prece? Eu até brinco, né? Porque principalmente na hora de dormir, né? Quantos de nós na hora de dormir a gente vai lá, deita na cama, opa, esqueci de rezar. Aí então, não vou levantar, tá frio, vou orar daqui mesmo. Pai nosso que estás no céu, se perdeu na prece, dormiu, né? Isso é prece? Não. Isso é o quê? Repetir de palavras. É isso que nós vamos ver e entender hoje. A prece não são as palavras, mas a prece é o que vibrou dentro do seu coração. É o sentimento que você colocou. É a mentalização que você fez. Se você efetivamente imaginou Cristo, se você efetivamente sentiu a paz, se você efetivamente se sentiu abraçado, acolhido e em paz. E quantas das vezes nas nossas orações nós conseguimos sentir isso? Muito pouco. Por quê? Porque a gente não faz toda a nossa preparação. Porque para se conectar verdadeiramente, para sentir verdadeiramente essa vibração do nosso coração, essa verdadeira conexão com o alto, nós precisamos estar com a nossa energia e a nossa vibração ali, alinhada, para poder se conectar. Porque nós sabemos que o que comanda tudo são os nossos sentimentos e as nossas vibrações. Então ele vai falar assim, mesmo no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, orai e vigiai, está lá nesse capítulo. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que maquinalmente articulamos umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpres e que vos pesa como qualquer outro dever. Então ele nos convida a essa reflexão. Quantos de nós, quantas vezes nós oramos? Mas qual a qualidade da nossa prece? A nossa prece está carregada da nossa verdade, do nosso sentimento? Nós sentimos efetivamente essa presença vibrar no nosso coração? E é o que ele diz, a prece é um tipo de apelo que permite as pessoas entrarem na verdadeira comunhão com Deus. Então quando eu paro para orar, quando eu paro para fazer prece, é aquele momento em que verdadeiramente eu me conecto com o Criador. Eu me conecto com a sua criação. E é interessante que no Livro dos Espíritos, na questão 649, quando eles vão tratar naquele capítulo sobre a lei de adoração, Kardec pergunta em que consiste a adoração. E os Espíritos vão responder: é a elevação de pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima dele a sua alma. Olha que importante que é esse ato. E muitas vezes nós não damos a devida importância para isso. Às vezes a gente até brinca, alguém fala alguma coisa pra gente, fala: não, você não está bem, vai fazer uma prece. Mas acha que uma prece vai resolver? Quantas vezes a gente não pensa isso, né? Às vezes a gente está com uma dor, está com uma tristeza, está com um sofrimento.
Aí alguém fala pra gente, vai fazer uma prece. Tá maluco que uma prece vai resolver esse meu problema material ou esse meu problema? Será? E aí é interessante que a prece efetivamente não vai resolver o nosso problema material, mas a prece vai resolver o nosso problema íntimo. Porque se nós estamos enfrentando problemas, é porque nós necessitamos dele, de alguma forma. Nós necessitamos aprender alguma coisa com aquilo que nos acontece. Então a prece, em nenhum momento Cristo disse, orai e os seus problemas desaparecerão como mágica. Alguém ouviu isso e leu isso no Evangelho? Alguém achou isso no Evangelho alguma vez? Não, né? O que ele fala? Orai, né? E receberás, né? Receberá o que? O amparo. Pedir e obtereis. Mas pedir o quê? Um carro zero? Número da Mega Sena? Não, aí não vai chegar nunca. Mas pedir o quê? Paciência, resignação, compaixão. Aí nós vamos começar a receber. E aí a gente vai começar a enxergar a vida num outro patamar. Aí nós vamos começar a enxergar os nossos problemas num outro patamar. Então ele vai falar, orar é pensar em Deus, entrar em comunicação com Ele. E através disso nós nos aproximamos. Mas também é muito interessante pensarmos o seguinte, nós já aprendemos e já desmistificamos aquela ideia do Deus longe, né? Então Deus não é aquele senhorzinho que está lá no céu, bem longe, olhando para todos nós e falando, você foi mal, né? Você vai... Eu sempre remeto, né? Fala Deus, a gente remete a esses filmes que passam, né? O Todo-Poderoso e tantos outros, né? Fala assim, a figura de Deus, né? Na imagem da gente vem quê? Morgan Freeman, né? Ele participa de todos os filmes, ele é Deus, né? Antônio Fagundes, né? Deus é brasileiro. Aí a gente já imagina isso, porque daí a gente traz, materializa na nossa imagem essa figura de um homem. Mas será que Deus está na figura de um homem? Nós sabemos que não. Nós sabemos que Deus é muito maior que isso, né? E o livro dos Espíritos diz, né? Eles não conseguem nem conceituar o que é Deus, porque Deus é uma inteligência suprema, é um amor supremo, é uma justiça suprema. Então significa que Deus não tem um formato. E mais ainda, o Cristo vem e traz Deus bem próximo quando ele diz, Pai nosso, né? Deus está aqui, é Pai, está presente. E o Espiritismo ainda vem e diz que, mais ainda, né? No livro Nos Domínios da Mediunidade, no início bem no iniciozinho dele, numa pregação de um benfeitor, ele vai nos dizer que todos nós estamos mergulhados na exteriorização do pensamento de Deus. Então, mais que isso, significa que Deus está aqui preenchendo todos os lugares, em todos os cantos do universo, está o pensamento, a energia, o fluido de Deus. E aí, o mais interessante, se nós estamos mergulhados na exteriorização do pensamento de Deus, né? No livro ele dá um exemplo, né? Peixes mergulhados no oceano, né? Da exteriorização do pensamento de Deus. Então imagina um aquário, o peixinho está lá, está em Deus, né? Então como? Nós estamos em Deus. E por que é que nós não conseguimos todo esse amor, toda essa bondade, toda essa plenitude do Pai? Porque é necessário que nós façamos o mínimo esforço para nos conectar a tudo isso. E qual que é a ferramenta que vai nos conectar a tudo isso? A prece, a oração. Mas a oração, as palavras? Não. A vibração no meu coração, o meu sentimento, a força que eu coloco naquele sentimento na hora que eu me coloco em prece. Mais do que as palavras que eu vou dizer, aquilo que eu estou sentindo quando eu vou orar. Então a gente fala assim, vou fazer uma oração para dormir. Aí você senta, né? Eu sou muito visual, então eu gosto de imaginar uma figura de muita luz, e aquela luz derramando, e aquela luz percorrendo meu corpo, e aquela luz inundando o local onde eu estou, a minha cidade e tudo mais. E aí você começa a imaginar tudo isso e o que acontece? Você começa a se conectar, porque Deus está em tudo isso. E aí você vai lá no seu quintal todos os dias, né? A maioria das vezes eu faço isso. Sento lá no sol, porque é a energia de Deus.
E aí você deixa o seu pensamento limpo e você só começa a imaginar luz, imaginar coisas boas. Essa é a verdadeira prece. Porque a hora que você levanta, você está tão bem. Você parece que está revigorado. E aí você sente um bem-estar gigantesco. Então, mais do que eu pegar ali e ficar 2 horas repetindo palavras em que eu não sinto nada no meu coração, é a gente sentar e imaginar uma natureza, uma flor, imaginar o sol, imaginar uma luz lá dentro do nosso coração. Isso vai nos conectar com toda a criação e vai nos conectar com Deus. Então ele fala, muito mais, né, do que comunicação, do que palavras, é a questão íntima. A prece e a oração é uma questão íntima. É uma questão do que eu sinto, é uma questão do que eu vibro. E quando nós conseguirmos entender isso, nós vamos ver como a nossa vida vai mudar como um todo, não só na área do desenvolvimento espiritual, mas como um todo, porque a vida é uma só e o movimento é um só. Nós somos o que vibramos, o que sentimos. Então a gente estava brincando essa semana, né, que nós somos o quê? A média das 10 pessoas com quem nós mais convivemos. Não só as pessoas, mas as palavras, os atos, as energias. Nós somos aquilo. E muitas vezes a gente acha que aquele nosso grupinho mais íntimo é horrível, né? Ah, só tem fofoquinha, só tem gente que faz isso, faz aquilo. Mas nós somos aquilo. Porque se nós estamos ali naquele meio, vivenciando aquilo todos os dias, nós fazemos parte daquilo. Nós emitimos aquilo, mas nós não percebemos. E tudo isso é o quê? É vibração, é sentimento. Então, muito mais do que externo, é interno. É o que eu sinto, é o que eu vibro, é como aquela notícia chega em mim, é como aquela palavra ressoa dentro de mim. Qual que é o significado que aquilo mexe comigo? Buscamos senti-lo, buscamos ouvi-lo em nossas preces. É isso que nós devemos fazer. Muito mais do que falar palavras e pedir a Deus, é necessário a gente parar alguns minutos e ouvir. E aí eu sempre me recordo de uma passagem da Madre Teresa, que um repórter ia entrevistá-la e ele pergunta: Madre, quando você vai fazer suas orações, né, o que você fala para Deus? Né, o que você pede para Deus? E ela diz: eu não falo nada, eu só escuto. Aí ele falou: opa, melhor ainda, né? Então, Madre, o que é que Deus fala para você que você escuta? E aí ela diz: ele não fala nada, ele só me escuta. Porque mais do que as palavras é o sentimento. Deus não vai falar conosco igual a gente está conversando aqui. Olha, fulaninho, para de fazer isso. Mas a gente vai estar cometendo um ato e dentro de nós vai: opa, será que é isso mesmo? Mas a gente espera o quê? Espera Deus lá. Fulano, não. Né? Igual a gente faz com criança. Não mexe aí. Não se meta nisso aí, que isso aí vai dar horrível na sua vida. Mas Deus vai fazer isso? Não. Mas todas as vezes que a gente for fazer algum ato que é contrário, a gente vai sentir no nosso coração vibrar algo diferente. E aí é o convite para a gente fazer uma reflexão. Opa! Acendeu uma luz de alerta aqui. Será que isso é para eu ir ou para eu ficar? Aí a gente pesa os prós e os contras e faz e toma a nossa atitude. Então estamos mergulhados em Deus. E o Criador espalha os seus fluidos em todo o seu universo. E a grande chave está aí: como nos conectarmos. Eu sempre brinco que, para a gente exemplificar bem essa questão de nos conectarmos, de estarmos mergulhados a tudo isso, é como se a gente fosse um celular e fosse se conectar na rede do Wi-Fi, né? Então, aqui, tem o Wi-Fi do centro aí, mas só vai se conectar aquele que pegar e digitar a senha no seu celular, porque o celular que não digitar a senha ali e não buscar a rede não vai se conectar. Assim somos nós. Nós estamos aqui, Deus está aqui, mas nós só vamos nos conectar quando nós emitirmos ondas de pensamento, de amor. Quando nós vibrarmos
na sintonia do amor, da paz, do entendimento. Nós precisamos se colocar nesse estado. Nós precisamos nos colocar nesse papel de receptor. E isso vai exigir um pouco de esforço. Os espíritos dizem a Kardec que o mínimo esforço já faria de nós espíritos já bem evoluídos. Aí fala assim, essa questão é péssima, né? Kardec pergunta e os espíritos falam assim, com o mínimo esforço vocês nem estariam sofrendo. Aí fala assim, gente, então a gente não faz nem o mínimo, né? E a questão está lá. Então ele vai nos dizer aqui ainda, isso nos faz repensar como estamos utilizando essa ferramenta preciosa. Será que nós já paramos para pensar o quanto a prece pode transformar a nossa vida? O quanto, quando nós nos colocamos em sintonia com o alto, isso melhora não só a nossa vida espiritual, como a nossa vida material, como tudo, como os nossos relacionamentos, como a gente enxerga a vida, como a gente enxerga as pessoas. Muda tudo. Por quê? Porque eu saio dessa onda e me coloco em outra. E começo a enxergar as coisas como verdadeiramente elas são. Eu tiro o meu egoísmo do centro de tudo e coloco Deus. E aí eu vou partindo dali para cá e me transformando. Então, no livro Vinha de Luz, Emmanuel vai fazer uma interpretação de uma passagem do Atos dos Apóstolos que diz assim, isso é muito interessante. No Atos dos Apóstolos diz assim, e tendo orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Olha só. E tendo orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Então a gente vai partir daqui para uma interpretação do quê? Quando eu oro, quando eu me coloco nessa vibração, eu saio dessa sintonia de problema e vou para outro lugar. E vou para outro patamar. E ele vai nos dizer, a oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagem e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. Emmanuel é sempre excepcional, né? As mensagens dele são maravilhosas. Olha o que ele diz. Quando nós oramos, olha tudo que a gente transforma. A gente limpa a nossa casa mental. Porque, na verdade, nós não vivemos no corpo, nós não vivemos na terra, nós vivemos na nossa mente, no nosso pensamento. Nós criamos tudo, né? Não é verdade? Como é que a gente sabe que isso é verdade? Você acorda de manhã, aí você coloca na sua cabeça, hoje eu vou ter um dia excepcional. Começa, se coloca em conexão, faz a sua oração, fica em paz, contente, por favor dele, vai fazer as coisas. Ou você tem a opção de acordar de manhã e sair brigando com todo mundo. E aí você vai se colocar em qual vibração, em qual casa mental? Da desordem, da tristeza. E fatalmente, até o fim do dia, você vai encontrar uma situação de dor na sua vida. Você vai encontrar alguém que vai ser ríspido com você, você vai perder alguma coisa, você vai sentir alguma dor no seu corpo. Por quê? Porque a gente começa a vibrar na negatividade, uma coisa forte, aquilo vai nos fazendo mal. Por isso que Emmanuel vem nos trazer essa segunda visão sobre a casa mental, que nós vivemos naquilo que a gente vibra, naquilo que a gente pensa. Então nós transformamos ao nosso redor aquilo em que nós mais pensamos, aquilo em que nós mais vibramos. E tão verdade é isso que Jesus diz:
Orai e vigiai sempre. É ou não é? Jesus não nos deixou essa lição? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Por quê? Para que a gente vigie os nossos pensamentos. Para que a gente tire os nossos minutos de conexão com o alto e assim mesmo a gente vigie as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos sentimentos. Porque é isso que vai estabelecer as nossas conexões. Alguém aqui gosta de ficar perto de alguém que xinga e reclama o dia todo? Alguém? Ninguém, né? A gente gosta de ficar perto de quem? De quem tem bom humor, de quem tem uma palavra amiga, de quem tem um sorriso, de quem é solícito. É uma... E aí, se você começa a se colocar sendo aquela pessoa que só reclama, sendo aquela pessoa pessimista, o que vai acontecer? As pessoas vão se afastar de você. Você não está criando o seu ambiente? Olha como é verdade. Aí nós acabamos criando uma situação de solidão para nós mesmos. Nós afastamos as pessoas. Nós atraímos dificuldades. E aí depois a gente reclama, nossa, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas antes de alguém nos amar, é necessário que nós mesmos nos amemos. É importante que nós mesmos nos conectemos com a espiritualidade maior, com Deus, limpando os nossos pensamentos e criando uma casa mental de harmonia, de estabilidade. Porque se não adianta eu vir no centro, adianta eu pedir para todo mundo orar por mim, se eu não me colocar receptivo a essa oração, vai adiantar? É a mesma coisa da gente abrir um guarda-chuva aqui. Aí a espiritualidade fala, vem filho, tomar um passe em nós. Não. É ou não é? Porque não bate a energia, não bate a conexão. E aí a gente vai receber? Não vai. Mas quando Emmanuel diz da importância de observarmos a nossa casa mental e que é através da prece que nós fazemos isso acende uma luz em nós. E aí a gente começa a analisar a nossa vida como um todo e ver onde é que a gente pode melhorar, começando pela nossa conexão diária com Deus, pelas nossas orações, pelo nosso pensamento, pelas nossas vibrações. Então, olhando por essa perspectiva, é importante entendermos que a nossa morada não é nosso corpo, não é a nossa casa material, mas é o nosso pensamento. Não é à toa que a gente vê pessoas que têm muito dinheiro, que têm tudo, e é infeliz. Porque a verdadeira morada não está nos bens materiais. E quantas pessoas a gente vê que é super simples, não tem nada. Mas, gente do céu, é uma bondade que aquilo emana por onde quer que a pessoa passe. A gente até brinca, né? Que aquele, quanto menos a pessoa tem, mais a pessoa é solista, mais ela está doando, né? Parece que brota aquilo dela. E é verdade. Então não importa o nosso status material hoje, importa o nosso status mental. Eu sou rico, eu sou pobre, de acordo com o que eu penso. Tem uma passagenzinha do Chico que fala, né? Coitadinho desse senhor que bate aqui na porta. Só tem dinheiro. Falta o essencial. Falta aprimorar a conexão com Deus. Falta trazer Deus para o centro. E a partir dali a gente construir a nossa vida. Construir a nossa casa mental. E mais do que orações por palavras, sentimentos. O que eu estou sentindo enquanto eu estou orando? Não posso mais fazer o Pai Nosso? Pode, até porque Jesus vai nos dizer que o Pai Nosso é a oração mais completa. Só que quando eu for fazer o meu Pai Nosso a partir de hoje, eu vou imaginar, porque eu vou pôr substância naquilo. Então quando eu começo lá, Pai Nosso que estás no céu, eu imagino aquela luz, né? Eu imagino aquela luz, aquela força, aquele amor vindo em minha direção. E assim eu vou palavra a palavra, sentindo cada palavra que eu estou dizendo. Vamos combinar o seguinte, a próxima vez que eu voltar eu vou perguntar. A partir de hoje a gente vai fazer as nossas preces assim. Pelo menos uma prece dessa diária.
para a gente ver o que vai melhorar na nossa vida. Eu vou me colocar no meio, porque muitas vezes eu esqueço também. Eu tô lá no, ai, deixa eu orar, pai, não esqueça da missão, eu fui dormir. Já foi, né? Mas eu brinco por quê? Porque é propósito, é trabalhinho, é dever de casa. Se a gente não se impor essa obrigação de começar, porque impondo essa obrigação de começar, depois isso vai ser tão natural que a gente nunca mais vai fazer prece jogando palavras ao vento, a gente só vai fazer prece imaginando. Prece coletiva. A Ana estava fazendo a prece aqui. O que a gente tem que fazer? Cada palavra sentir. Né? Pediu a Deus, imagina Deus. Pediu pela nossa cidade, imagina a luz caindo na nossa cidade. Agora imagina se uma pessoa fazendo isso dá resultado, imagina várias pessoas fazendo isso. O resultado que não dá. Só que muitas vezes, se a gente está numa prece coletiva que alguém está fazendo, a gente até se perde nos nossos próprios pensamentos. Não é? A pessoa está falando aqui na frente, a gente não está nem imaginando luz para nós, nem imaginando, acompanhando mentalmente o que ela está falando, nem nada, a gente está perdido no tempo. E aí a gente fala assim, nossa, aquele centro não é bom, aquela igreja não é boa. Ah, fui lá e não resolveu nada dos meus problemas. Vai resolver? Não vai. Porque os meus problemas, quem vai resolver sou eu mesmo. A igreja, o centro espírita, vai nos ensinar a utilizar as ferramentas de uma forma mais vigorosa para que eu consiga agilizar o meu processo. Mas não vai tirar de nós. Assim como a prece não vai tirar de nós os nossos problemas. A prece, a oração, a conexão com Deus vai nos ajudar a passar pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades. Mas ela não vai tirar. Até mesmo porque, fatalmente, nós pedimos essas experiências para aprender alguma coisa com elas. E aí, olha que incoerente, né? A gente lá no plano espiritual pede uma determinada situação, né? Pede uma doença, pede algum tipo de dificuldade. Aí chega aqui na nossa oração de fala, Deus me livre disso, né? É ou não é? Deus me livre disso, Deus me livre, Deus tira essa doença, Deus tira. Quando na verdade eu tenho que orar como? Deus me ajuda a passar e a entender o que é que eu tenho que aprender com essa doença. O que é que eu tenho que aprender com essa situação? O que é que eu tenho que aprender com essa perda financeira? O que é que eu tenho que aprender com tudo que me acontece? Desde o mais banal até o que a gente acha mais radical. Cada situaçãozinha. Poxa, o que eu tenho que aprender? O que eu tenho que compreender? E aí muitas vezes a gente acha que a prece é ineficaz. Por que ela é ineficaz? Porque nós estamos pedindo errado, porque nós estamos usando errado. É literalmente igual a uma ferramenta que é para um determinado uso e fazer outro com ela. O que vai acontecer? Eu vou chegar no resultado que eu queria? Não. Vai chegar no resultado de bem meia boca. Mas quando eu pego a ferramenta certa e utilizo ela da forma correta, fica perfeito, né? Igual a gente às vezes, né? Eu lembrei disso agora. Outro dia, um irmão chegou na casa do meu avô, tava me cortando a unha dele com aquelas tesouronas, né? Falou assim, meu Deus, que perigo, né? Ficou como? Ficou bem meia boca o serviço, né? Agora se eu tivesse pegado um cortador de unha, daí ficava bom, né? Mas aí a gente quer usar a ferramenta errada, que é fazer caber, né? Aí a gente corta um pedacinho dos dedos, um pedacinho da carne e dói. Poxa vida, mas eu não tenho sorte. Mas não é questão de sorte, é questão de escolhas equivocadas, mau uso das ferramentas que a gente tem. E aí quando vem esse alerta, a gente não pensa assim, poxa, será que eu estou usando a ferramenta correta? O que será que aconteceu aqui? A gente pensa, nossa, Deus me abandonou. Eu faço tudo certo e dá tudo errado. Será? Então é sempre um convite para essa reflexão. Então a prece é esse convite.
Orar é o recurso fundamental da mudança de sintonia. Então eu estou triste, o que eu faço? Eu coloco uma música, eu faço a minha oração, a minha sintonia muda, a minha vibração muda. Agora eu estou triste, aí eu vou lá, coloco uma música mais triste ainda, assisto um filme mais triste ainda, quando acabou o dia eu não estou nem levantando da cama. Ah, que mundo terrível. Não é? Então a gente tem que aprender a utilizar melhor os recursos que a gente tem à nossa disposição. E a prece é um dos maiores recursos que a gente tem para tudo, porque ela vai nos ajudar em tudo. Então muitas vezes, se nós nos decepcionamos com a prece, achamos que não fomos ouvidos, que não fomos atendidos, na verdade não é que não fomos atendidos ou não fomos ouvidos. Na verdade é que nós estamos pedindo de forma equivocada. Eu tenho certeza que se em nossas orações pedirmos paciência, resignação, amor, nós vamos receber. Eu tenho certeza que se nós começarmos a partir de hoje, nas nossas orações, imprimir todo esse sentimento de amor, vibrar no nosso coração esse amor, nós vamos construir uma vida muito melhor. E para a gente encerrar, eu sempre gosto de falar esse exemplo porque é bem interessante. A gente sempre tem os dois lados. E eu gosto de exemplificar o quê? Quando nós estamos chateados e com raiva. Se alguém fala alguma coisa para você e você fica com raiva. Chega até a arrepiar os pelinhos do nosso corpo. Tem uns que chega a tremer, tem que ter botar as mãozinhas para trás, botar a mãozinha no bolso, porque é uma energia tão forte que aí aquilo parece que um bolo está na garganta, o estômago parece que está uma bola. É ou não é? Se alguém afronta a gente daquele jeito bem afrontoso mesmo, e a gente engole seco, como é que a gente fica? A gente chega a tremer de raiva. E é essa mesma energia que a gente tem que usar para o bem. Quando a gente vai fazer uma prece, a gente precisa movimentar toda a nossa energia para o amor. Fazer vibrar, fazer sentir. Muitas vezes a gente está no centro, a gente fecha os olhos, se concentra. Nossa, parece que... Nossa, que delícia, né? E a gente tem que tentar fazer isso todos os dias. Sentir essa vibração. Vibrar. Nossa, é essa prece que vai construir a casa mental, que vai ajudar a seguirmos e chegarmos no nosso objetivo maior, que é a nossa evolução. É essa prece que vai estremecer os nossos corações, que vai vibrar na nossa mente, no nosso coração, que vai fazer com que a gente seja melhor a cada dia. Que a gente escolha sempre o caminho correto. Que a gente busque o melhor sempre. Então, muitas vezes, quando a gente estiver ali, tendo uma reação muito abrupta pela negatividade, a gente pensa, eu preciso ter uma reação dessa com a minha fé, preciso falar que eu vou fazer e vou fazer, Imagino aqui a presença de Deus e imagino a presença de Deus. Não aquele, Deus está aqui, mas está pensando, isso aqui está frio, vai chover amanhã, isso vai fazer alguma coisa? Não vai fazer nada. Então a nossa mente precisa vibrar verdadeiramente aquilo que nós estamos pensando e aquilo que nós estamos falando. Então a prece é isso. É aquilo que eu falo, imagino, sinto e penso. E vou emitindo. E quando nós estamos nesse estado, nós somos igual um forno elétrico ligado, que vai saindo aquele calorzinho e vai passando para todos que estão à nossa volta. E esse é o nosso objetivo. Nos melhorando, nós vamos melhorar o meio em que nós estamos. Eu gosto sempre de recordar isso, para que o nosso planeta se transforme num mundo de regeneração que nós tanto esperamos. Basta que cada um transforme a si mesmo. Não precisa de guerra, não precisa de nada astronômico. Se cada um hoje resolver ser melhor, resolver amar verdadeiramente e dar o seu melhor, até o fim do ano o nosso mundo estaria totalmente transformado. Isso significa o quê? Que a mudança depende de cada um de nós.
Jesus, quando veio aqui, eu estou passando por aqui, eu vou acabar. Jesus, quando veio aqui e disse que estava fazendo a implantação do reino de Deus, ele estava fazendo a implantação do reino de Deus no coração de cada um dos discípulos e de cada um que o ouviu e de cada um de nós que o ouve até hoje. Se fosse para fazer uma obra estrondosa, materialmente falando, ele teria feito. Mas ele disse: a minha construção não é fora, mas dentro do coração de cada um. E se uma pessoa ouvir o que eu estou dizendo e se transformar, a minha vida já valeu a pena. Então pensemos nisso e honremos tudo que o Cristo fez por cada um de nós e cada ensinamento que Ele nos deixou, para que possamos vibrar no amor do Pai, assim como Ele nos ensinou, e possamos construir com essa vibração um mundo melhor para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe. Está falando para a Carol que a nossa palestra curta é no domingo, né? Que no domingo a gente tem que fazer visita. Hoje não. E é tão gostoso esse assunto da prece, né? Que às vezes a gente esquece e a gente acaba indo no automático. E falando no automático, peço perdão, mas eu vou compartilhar uma experiência que eu achei muito interessante. Há uns dias atrás, não sei se vocês lembram, um palestrante esteve aqui e ele comentou que ele e o irmão dele iam para a escola e iam fazendo a prece do Santo Anjo. Eu achei aquilo tão interessante, eu falei, gente, o Felipe é pequeno, né? Essa oração do Santo Anjo, ela é tão curtinha e eu moro 2 quarteirões da escolinha dele, nós 2 vamos a pé. Então a gente faz uma prece e finaliza com o Santo Anjo. Nesta segunda, eu cheguei em casa à tarde, toda entusiasmada, contando como que foi a viagem. Fui dormir, era 3 horas da manhã. E acordei às 6 para levar o Felipe. Quem disse que eu conseguia acordar? Então fui atrasada, muito atrasada para a escola. E no meio do caminho, de carro, 2 quarteirões eu fui de carro, uma descida ainda, uma vergonha. E no caminho ele pegou e falou: mamãe, eu tenho que fazer a prece. E ele fez uma prece curtinha assim: Jesus abençoe eu, meus amigos e a minha escolinha, e rezou o Santo Anjo. E eu fiquei assim como um puxão de orelha, que eu falei, gente, uma criança de 5 anos me alertando uma prece que é 2 quarteirões de casa, né? Então assim, como a Carol falou, depois que a gente pega ali, o jeito vai automático, por mais que um não lembra, o outro foi automático. E no final do 2º capítulo, ela fala algo mais ou menos assim, que o que eu acho interessante é que a última palavra, eu fui até verificar, a última palavra é não esqueçais. Mas o que liga o homem a Deus é a prece. E essa frase marcou, que foi em um momento, foi o último dia que eu fiz o evangelho para minha mãe, foi a última fala que eu falei para ela. Eles avisaram que a visita tinha acabado. Eu falei, mãe, eu vou repetir. E eu vou repetir, já mandaram eu para fora, mas eu vou repetir. Então assim, eu achei muito interessante a palavra, não esqueçais. Então, ontem nós começamos o estudo do Livro dos Espíritos. Convido, do Livro dos Espíritos não, do Evangelho, convido todos que não tiver compromisso, toda terça, 8 horas da noite, vem participar com a gente. E a gente está falando sobre isso, as palavras que são colocadas que às vezes a gente não percebe ou demora tempo para aquelas palavras nos despertar. Então, que possamos lembrar do estudo de hoje que a Carol nos trouxe com muito carinho. Convido todos em prece para a sala de passes. Então vamos aproveitar que a Carol nos ensinou sobre a conexão com Deus. E vamos fechar nossos olhos, nos imaginar em pastos verdes, com o sol brilhando em nosso rosto,
abrimos agora os nossos corações, transmitimos a Deus tudo que sentimos, tudo que desejamos e rogamos a Ele. Ó Pai, meu Pai amoroso e bom, ajude-me, Senhor, a ver os meus próprios erros, a caminhar na estrada que juntos fizemos antes de eu aqui estar. Que eu aproveite, meu Deus, cada lição, cada momento, que eu possa ser o amparo, o amigo, aquele que necessita. Que eu possa, Senhor, do fundo do meu coração, perdoar aqueles que um dia me ofenderam. Mas que acima de tudo, Senhor, que eu tenha você em meu coração. Abençoa, ó meu Pai, a minha família, os meus amigos e todos aqueles que necessitam do teu abraço fraterno e amoroso, que estão nos hospitais, que estão abandonados pelas famílias. Que a tua luz chegue no coração e que a esperança brote em cada um que está aqui na terra. Rogamos-te, Senhor, dai a luz a este país, dai a luz à nossa casa, dai também a luz àqueles que estão nos hospitais, às famílias que estão tristes pelas perdas. Que a tua palavra, a tua fé sempre chegue no coração de cada um, pois tu nos ensinaste que a vida é eterna e não temos por que temer, pois estás todos os dias ao nosso lado. Que eu possa realmente estar de mãos dadas contigo e abraçar um longo e amoroso abraço de carinho, de ternura. Não quero, Deus, que jamais saia do meu convívio e do meu lado. Que hoje à noite os anjos guardiões estejam nos protegendo, nos mostrando o nosso caminho, dando força e resignação. E agradecemos a Ti, Pai. Muito obrigada pelo dia, pela oportunidade e por essa vida. Que seja sempre feita a Tua vontade e que retornemos quando assim finda as nossas camas. Que todos tenham um dia abençoado, uma noite tranquila e que Deus esteja no coração de vocês. Que assim seja.